Fala galera da Poker Strategy! Alô você! Quem tá falando aqui com vocês novamente é Kaká Gustavo Kaká. Farei mais uma vez um vídeo esse um pouco diferenciado, como vocês podem ver. Arrumei um cheater, né, da internet. Consigo ver agora as cartas de todo mundo que eu jogo. Fascinante, né? Vou passar para todo mundo, já vou upar esse programa e passar para toda a comunidade da Poker Strategy. Eu sou bem idiota, né? Não, gente, não é nada disso, né? Na verdade aqui eu vou passar alguns conceitos para vocês, algumas ideias importantes que eu acho, entendeu? Principalmente uma dessas, sempre que for possível, e a PokerStars disponibiliza isso para vocês, que é as mesas finais do Sunday Million, de vários torneios grandes, tanto no site como aqui no próprio, tanto no site da PokerStars como no próprio software que a gente utiliza, né? Vou mostrar aqui para vocês. Você vem aqui em torneios especial e tá aqui, ó. Tem o Sunday Storms, a Final Table do dia 12 agora de agosto. Tem do Sunday Supersonic, Sunday Million, Sunday War Up. E a gente vai fazer hoje desse Red Spade, né, que deu aí 1 milhão em premiação garantido. Tá aqui, ó. Abrir a listinha aqui dos convocados da mesa final, que deu aí 244 mil dólares para o primeiro colocado. E eu vou fazer aqui eu acabei por ver praticamente quase todas as mãos, mas eu vou fazer só de algumas aqui para não estender tanto o vídeo, né? E eu vou comentando aí um pouco de cada move que eu acho interessante. Eu acho também que vocês deveriam assistir essas mesas finais com as cartas abertas. Por quê? Porque ali você vê como como cada jogador joga, por que ele deu aquela tribet, com que range de mão que ele deu aquela tribet, realmente aquele cara foldou, entendeu? Você vai pegando, vai assimilando um pouco melhor os moves que são feitos na mesa final. Pô, aquele cara é chip leader, tem muita ficha, o cara tá jogando com range muito largo, por que tá fazendo isso? Então aqui você pode até aperfeiçoar seu modo de jogar a mesa final, né? Então vamos iniciar o vídeo aqui. A gente já começa com a mão aqui um pouco perigosa, porque a gente tem o que? A gente tem um move do jogador Berral aqui, que ele... Opa, só dar um stopzinho aqui. Ele abre um raise estranho aqui na minha concepção, né? Ele faz 3x, né? Ele faz 3 vezes a blinds, né? Que no início de torneio tudo bem o cara abrir 3x, entendeu? Mas quando o nível de blind começa a ficar muito pesado, não tem a menor necessidade de você fazer esse nível de blind tão pesado aqui, entendeu? Porque você acha que ele se fizer um 3x ou um 2.2 causa a mesma efetividade, né? O pessoal que quer foldar para 3x folda também para 2.2, então não tem necessidade de você colocar tanta stack assim envolvida. E aqui a gente tem que pensar o seguinte, né? Vamos pensar a situação agora do Berral, né? Eu abri 3 blinds, né? 3x, né? E no cutoff, entendeu? O que eu estou demonstrando? Estou demonstrando força. Minha mão é forte, abri 3 vezes a blind, né? Então eu tenho uma mão muito forte. E o cara do botão, o Nurlan 81, ele vai ao win. Você tá entendendo? Ou seja, eu estou demonstrando força na mão. Abri 3x, que eu acho que essa é a impressão que ele quis passar, né? E o Nurlan ainda vai ao win. Então, meu amigo, o Nurlan deve ter uma mão muito forte. Você tá conseguindo entender? Por quê? Porque o Nurlan aqui tem em torno de 21 blinds, mais ou menos, 22 blinds, mais ou menos, né? Tá certo que o nosso Berral aqui tá um pouco short stack, né? É o short stack da mesa. Mas de qualquer forma, né? Ele abriu 3x e o Nurlan vai ao win por cima. Qual a possibilidade do Nurlan tá perdendo pra gente fazendo esse move, né? Por exemplo, qual que seria a possibilidade dele ter aí um Ice 10, por exemplo, né? Um Ice 9, praticamente nenhuma, entendeu? Então o cara, por sorte, né? O Berral acaba fazendo esse call aqui, que eu não, sinceramente, por mais que fique com 10 blinds para trás, eu não concordo muito que ele ficaria com 10 blinds para trás se ele faz o fold, né?
Mas se ele deu esse call aqui, eu tenho certeza que na casa dele ele deve ter dado esse call assim. Tô dando esse call, mas eu tô torcendo pra me estar num coin flip. Eu vou rezar pra estar num coin flip aqui. E eu vou estar num 55, eu vou estar num 45 aqui contra 55 do meu adversário. E rezar pra me bater esse Ais ou Valete aí, né? Que eu acho que nem par de 10, né? Par, par de vala talvez o cara arriscaria isso tudo aqui, mas eu acho que também não. Entendeu? Então eu acho que só dama mais o cara poderia fazer esse chove. Mas eu acho que esse Ais e dama aqui é bastante justo também para fazer esse move, uma vez que ele é uma mão considerável e acabou tomando um call da mão pior ainda, né? Que é Ais e vala. Enfim, o flop não ajuda. No turno ele fica flush draw, mas no river não acerta nada, né? E aí ele já cai na mesa final do Red Spade, 1 milhão garantido, né? E aqui a gente vai para uma mão bastante interessante também, que esse jogador Lonnie Hikes, ele tem uma stack muito grande, né? Ele tem aí 24 milhões, e o próximo que está próximo a ele, o mais perto dele, tem 10 milhões, ou seja, ele tem muita ficha a mais, e isso ele vai fazer o que? Ele vai explorar, né, essa quantidade de ficha, ele vai abrir mais o range dele para poder pegar aí blinds e enfim, jogar bem mais luz que a, gal a galera. Aproveitando que os jogadores na mesa final tendem a jogar mais tight, entendeu? Então ele, claro, tem stack, vai fazer o que? Vai abrir o range dele e poder catar aí as blinds. Ó, você pode ver que nessa mão ele abre aqui do TG mais um com 2 e 5 suited, né? Acaba aí por ganhar fold de todos os jogadores, levar as blinds mais uma vez. Então ele explorou bem os jogadores aí na mesa final. Ele ficou em segundo lugar, perdeu por Nurlan aqui, perdeu por Nurlan. Aqui, ó, mais uma vez, ó, valete dama off, ele abre do TG, entendeu? Demonstrando aí sempre força. É uma posição que demonstra força também, né? O TG. Então você está vendo que ele está jogando bem solto, bem tranquilo o jogo dele. Tem stack para isso. Eu acho que se você chega na mesa final com stack boa, acho que realmente tem que jogar bem mais luz. Os jogadores vão ficar mais tight. A cada posição que um jogador cai é uma quantidade de dinheiro bem grande de diferença. Nesse torneio então nem se fala, mas em torneios low, até micro mesmo. Na mão seguinte tem aqui uma mão muito interessante, entendeu? A gente tem aqui com 40 blinds o Fish, que tem um par de 6 de mão. Temos aqui o Kiki, que são o que vão fazer os moves na mão, né, que eu tô nomeando. Kiki 83M, que tem aí em torno de praticamente 20 blinds. E tem o Nurlan aqui, que tem par de rei aqui no botão, que tem aí em torno também de 40 blinds, né? Seguindo a ação da mão, né? O Fish vai fazer um raise e ele opta por abrir um mini raise, que eu acho bastante justo, entendeu? O TG, ele tem uma boa stack também, tem uma mão considerável, né? O que ele acaba por fazer uma tribet, né? Ele faz uma tribet pesada, né? Por que uma tribet pesada, Gustavo? Porque nesse nível de blind, uma tribet light eu posso considerar aí 1.100.000, 1.200.000, 1.250.000, ainda passa por uma tribet light. Agora ele faz 1.750.000. Então demonstrando muita força nessa mão dele, né? De posição de UTG mais um, né? O que demonstra também força por ser início da mesa, né? Todos os dois jogadores aqui, ou seja, demonstrando aí top range, né? Praticamente. E a mesa chega em fold tendo o botão. E aqui no botão o Nurlan 81 faz uma tribet light. Uma tribet light? Uma tribet light, vamos pensar. Uma tribet não, perdão, uma 4bet light. O Kiki 83M ele faz 1.750.000, né? E você pode observar que o Nurlan, o mini raise de 1.750.000 seria 3,5 milhões, né? Então o Nurlan faz uma 4bet,
né? É uma 4bet, gente. É uma 4bet de 3.800, ou seja, uma 4bet praticamente light, querendo talvez um call de um jogador. Ele nunca vai dar esse call aqui, porque pode dar odds para esse jogador aqui poder dar o call também, quem sabe acertar o set no flop e aí sim tomar ser o grande ganhador da mão. Então nunca acho que é você que joga torneio, enfim, faça sempre uma tribetzinha se você tem um par de mão em posição, acho que é bastante justo. Por quê? Porque quando você tomar um call, você já vai ter um pote maior para você ainda betar mais forte para ter valor para ganhar um bet de betar por valor ainda, mas um bet mais pesado para arrecadar mais ficha do adversário, caso ele acerte, por exemplo, uma dama como top pair do board, entendeu? Então ele faz uma 4bet light, né? Nosso fish já se sente mal na mão, já dá praticamente um instant fold, né? E aqui tem uma situação bastante complicada pro Kiki, né? Bem complicada, e ele acaba por foldar a mão. Vou voltar na mão seguinte, vamos fazer uma análise rápida aqui, sem alongar demais o vídeo. Aqui é o seguinte, né? Pensando aqui em cada mão, o jogador, cadê o nosso amigo do par de 6, tá lá? Então, o Fish abre esse par de 6, beleza, do TG, ou seja, demonstra um range curto de mãos para fazer essa abertura nessa posição, um poker básico, né? Vamos falar aqui um pouco do poker básico, né? As teorias básicas. Aqui, quando a gente tem um tribet pesado do TG mais um, então ele está no top range, né? Isso estou falando de acordo com o que eu acho que ele pensou na hora, né? Bem, o cara abriu de UTG e eu tribetei ele de UTG mais um, demonstrando muita força na minha mão, né? O top range do baralho aí mesmo, né? E eu tomei uma 4bet light do botão, ou seja, o botão sabe que tem um mini raise do TG, tem uma tribet pesada do TG mais um, ou seja, para ele me forbetar light nessa situação aqui que está ocorrendo agora na mão, ele deve ter uma mão muito forte para poder fazer essa 4bet light, né? E foi justamente o que o Kiki pensou e acabou por dar um hero fold aí, foldando essa mão. Acredito que ele só possa pensar dessa forma, entendeu? Ele sobra aí com mais ou menos 15 blinds, mais ou menos, né? Então tem jogo para ele ainda. E ele acaba por foldar um hero fold aí, né? Ele faz um hero fold, faz um fold de ás e dama aí, que seria contra um par de rei, um belo fold, na minha concepção. Eu quero só deixar bem claro, gente, que eu tô comentando as mãos, mas com toda humildade, entendeu? O pessoal que está aqui nessa mesa final, com certeza tem um nível de jogo muito superior ao meu, né? Eu estou só dando o meu ponto de vista nessas mãos que eu estou demonstrando e gostaria que vocês também dessem o ponto de vista, entendeu? Eu não estou querendo questionar que nenhum jogador é melhor que o outro ou enfim, entendeu? Eu só estou comentando as mãos, apenas isso, tá ok? Então vamos lá. Aqui a gente já tem um monte de confusão de novo. E aqui acho interessante essa não comentar, porque ocorre uma jogada que eu gosto muito, que é esse o que é esse tribet light que o Lonnie Hikes vai fazer agora, né? Pode observar que ele tem uma mão de certa forma meio marginal, né? Mas ele tem posição, ele tem uma stack grande. O nosso amigo Lurlan tem uma stack grande. Você não vai me fazer uma tribet light com um cara short stack, né? Porque ele te volta em, você vai ter que largar a mão. Então, todos os dois têm uma stack efetiva boa para poder jogar, né? Ele tem posição, tem stack, né? Então, acho. E o que acontece? Tribet demonstra força na mão, tá ok? A gente tem aqui agora o que ficou um pouco short stack, né? Aliás, tá short stack. E aí ele vem por cima 3 milhões, né? E aqui o Nurlan tem uma situação complicadíssima, cara. Porque ele pode dar esse call, eu acho ruim demais. Aqui é chove fold, acho que também chove não cabe, entendeu? Então talvez uma 4bet para tentar tirar o Lone Hikes do game, né? Da mão. Ou se não fold. Aqui por quê? Porque o call dele aqui, se ele dá call e o Lone Hikes vem por cima, aí ele tá numa situação apertada. Aí ele tá praticamente tem que foldar a mão dele. Então esse call aqui eu acho que é uma situação que não cabe, entendeu?
Então acho que ele poderia partir aqui para um não é nem 4bet, né? Porque ele aqui abriu uma 3bet, o que foi shove ao in de 4bet, aqui foi uma 5bet, vamos falar assim. Mas enfim, ele teria que ir por cima aqui do Lonely Hikes, fazer um raise mais pesado, talvez tirando ele da mão, achando que a sua Ás e Dama ainda é mais forte que a mão do Lonely Hikes, né? Ou se não, foldar a mão. Acho que o call aqui seria a pior jogada, né? E por incrível que pareça, pela demonstração de força da tribet do Lonely Hikes, pela situação que se tem no game nesse momento, e ele acaba por optar por foldar a mão. É o que ele vai fazer. E o Lonely Hikes demonstra lá sua bela mão, dando o call no adversário de Ás e 3 e acaba acertando o Ás. Só quero é, demonstrar não, mas mostrar o que acontece na situação pré-flop. Deixa eu ver só se eu me recordo. Aqui a gente tem como o nosso que eu acredito que seja um bom jogador, ele estava realmente com azar no game, entendeu? Pegou mãos boas nas horas erradas, vamos supor assim, porque temos 3 ases no pré-flop, ou seja, sobra aí um out pro nosso garoto. Então ele tá um par de rei contra um out, né? Que é um ás que salva o Lonely Hikes, além de flush, né? Enfim, mas ele acaba acertando o ás, o único ás que tinha no baralho. Poker Star ajudando, né? Nosso amigo ali. E ele acaba por ele ser eliminado. Aqui a situação acho que standard, né? Mas tranquila também. Olha, a gente tem um shove de mais ou menos 15 blinds, mais ou menos, né? Um pouco menos de 15 blinds. Mas a gente tem um shove aqui do nosso amigo Muffins, de par de 10 de mão. E eu acho que aqui seria um call de 14, 13 blinds, enfim, não sei, de 13 a 15 blinds. É um número de blinds até grande, né? Mas acho que pelo stack do nosso amor, do nosso jogador Lonely Hikes aqui, teria até pela stack pela mão, acho que seria até justo esse call. Mas enfim, eu optou pelo fold, acho standard também o fold, tranquilo, né? E a gente acaba pelo vídeo por aqui. Foram só algumas mãos que eu analisei do campeonato do Headspade, 1 milhão garantido, tá bom, gente? Fica com Deus todo mundo. Quem quiser comentar as mãos aí também, pode ficar à vontade, né? Estamos aqui para isso. E acho interessante se vocês puderem ficar observando essas mesas finais que rolam aí, que o PokerStars disponibiliza para vocês. Acho que é interessante vocês observarem como é que se deve jogar uma mesa final, apesar do nível de blind de buy-in ser mais pesado, mas assim, acho que dá para tirar o grande proveito. Tá bom, galera? Valeu, um abraço para todos vocês.